deixa dever nada a ninguém, não é? Deus faz sempre infinitamente mais. Nós só estamos aqui porque o Senhor é bom e a sua misericórdia nos alcançou, o seu amor nos alcançou. Nessa manhã, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tratou no meu coração e eu tenho certeza que o Senhor também vai falar ao seu coração. Nós precisamos escolher luz e trevas. É uma questão de escolha. Nós precisamos saber se nós queremos viver na luz ou nas trevas. E escuridão é quando nós vivemos em pecado ou vivemos insensíveis à voz de Deus. Não permitimos que Deus acesse alguns cantos da nossa vida. Alguns lugares a gente acende a luz, outros a gente deixa a luz apagada. E eu tenho certeza que hoje, nessa manhã, o Espírito Santo de Deus vai tratar o nosso coração, vai trazer luz a áreas das nossas vidas que nós precisamos ser reposicionados, entregar ao Senhor para viver uma nova realidade, amém? Então eu quero que você abra comigo no livro de Lucas, no capítulo 12. Livro de Lucas, no capítulo 12, do verso 37 em diante. Desculpa, não é livro de Lucas, gente, é livro de João. Não sei porque eu li Lucas aqui, gente. Tá Lucas na minha cabeça. Deus já está dando uma mensagem, então, em Lucas aqui. João, no capítulo 12, no verso 37 em diante, diz assim: no entanto, apesar de Jesus ter feito tantos sinais milagrosos diante deles, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão, eles não podiam crer. Porque, como disse Isaías em outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, crê não apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Essa é uma palavra que nos confronta. Jesus, ele está aqui no finalzinho, né, do ministério público dele, no sentido dele estar falando às multidões, porque no livro de João, a partir do capítulo 13, Jesus vai entrar nos momentos mais íntimos assim da sua paixão, né, da crucificação, e ele vai ter intimidade, vai ter um tempo maior de ensino com os seus discípulos. E Jesus então, ele chama a atenção do povo, despertando a fé nos seus corações e trazendo um chamamento, um aviso sobre o juízo. E Jesus está nos chamando a isso hoje, nessa manhã, nos chamando à fé, a crermos e confiarmos nele, porque haverá um juízo. E o próprio juízo será sobre as palavras que o Senhor nos proferiu.
E aqueles homens, os judeus, eles viram muitos milagres, mas eles não creram. Aqui, se você for contar no texto, mais ou menos 7 vezes há a palavra crer, ou crer ou não creram, porque Jesus está chamando a atenção para um tempo de incredulidade que havia, né, naquele tempo, e nós não podemos aplicar para hoje. Os judeus, eles estavam incrédulos ali. Eles viam milagres incontestáveis da parte de Jesus, do Filho de Deus, mas eles permaneciam com um coração obstinado. Muitas vezes nós somos assim. Nós vivemos milagres. Sabemos que Deus é capaz de transformar, de renovar, de restaurar. Mas muitas vezes o nosso coração permanece obstinado em algumas coisas. A gente não traz a luz a todas as áreas da nossa vida. E hoje Jesus está nos chamando, né? Apesar de tantas evidências daqueles homens e tantas evidências que nós temos, muitas vezes nós escolhemos endurecer o nosso coração. Sabe aquela situação que você diz, não, aqui não, até aqui, Senhor. Aqui deixa que eu resolvo. O seu coração está para essa situação endurecido. E o Senhor está chamando a atenção. E aí, você vai acender essa luz que é Jesus? Você vai permitir que Jesus entre e traga clareza? Ou você vai permanecer na escuridão? É uma pergunta que Jesus faz para nós. Porque quando a luz de Jesus entra na nossa vida, irmãos, quando Jesus vem na nossa vida, nós só temos 2 escolhas. Ou segui-lo, ou a gente rejeita. E muitas vezes o nosso coração não percebe a bondade, a misericórdia. O Senhor está nos chamando a atenção nessa manhã. Tu crês mesmo que eu sou o teu Deus e eu sou capaz de mudar realidades? Você crê mesmo que se você desancorar a sua alma dessa falta de perdão, eu sou capaz de completar, como nós cantamos aqui, dar plenitude ao seu coração? Você crê mesmo que você deixar a amargura de lado, vai haver alegria e felicidade? Se você realmente abandonar essa falta de perdão, esse ranço, você não vai viver plenamente. E você vai dizer um dia, meu Deus, por que eu me mantive há tanto tempo preso nessa situação? Será que eu posso ser esse Deus na sua vida? O Senhor está dizendo, será que eu posso ser essa luz? O Senhor quer ser essa luz. Jesus é essa luz. Nós precisamos ter isso, por quê? Porque às vezes o nosso coração ainda está endurecido para áreas da nossa vida. Mas a gente não pode se enganar, porque um coração endurecido, ele nos impede de receber a luz, a clareza, o discernimento, a bênção, a misericórdia de Deus. Aquela multidão, a multidão e os judeus, né? Viram tantos milagres, cegos verem, surdos ouvirem, mortos ressurgirem, ressuscitarem, e eles não creram. Eles viram testemunhos de cura, né? De libertação, pessoas opressas, endemoniadas, mas eles permaneceram incrédulos. Porque muitas vezes nós não podemos só ver Deus agir, ver os milagres, mas nós precisamos permitir que o nosso coração esteja quebrantado a ponto de nós mesmos termos experiências com Deus. Permitir que a verdade dele penetre no nosso coração. Confiar. O Senhor está chamando a atenção aqui deles. Vocês não estão confiando. Vocês estão com o coração fechado para as verdades que eu tenho trazido para uma nova realidade. Talvez o Senhor tenha novas realidades sobre a sua vida, mas você está obstinado em manter-se naquela posição. E aí cresce-se um muro diante de você. Você não consegue mais perceber a voz de Deus. Muitas vezes nós estamos assim, como o texto fala, cegos, indiferentes. A presença de Deus, a glória de Deus, a bondade de Deus, para nós já se torna tão natural, mas não é natural, irmãos, estarmos aqui, temos uma família, vivermos em paz, temos saúde, temos salvação, não é natural. É milagre.
Mas é um milagre que a gente vive no nosso ordinário. Mas a gente só quer ver coisas, né, no extraordinário. Mas é milagre. É milagre eu estar aqui, eu ter sido restaurada, ter sido salva, ter sido encontrada por Jesus. É milagre você estar aqui hoje. É milagre. E nós precisamos reconhecer essa luz de Jesus, as bênçãos de Deus. E não manter o nosso coração fechado, endurecido. Porque todas as vezes que nós fazemos isso, que nós resistimos, mais difícil vai ser nós discernirmos a voz de Deus. A verdadeira fé que nós temos não é naquilo que os nossos olhos podem ver, mas ela é gerada no arrependimento e na obediência à palavra. É por isso que aqueles homens viram tantos milagres, mas eles não se arrependeram e não obedeceram. Você pode estar vendo e até vivendo do teu lado milagre. Você vê resposta de oração, você vê pessoas salvas, restauradas, transformadas, mas o seu coração ainda está preso no pecado. Deus já tem falado a você que você precisa perdoar, que você precisa abrir mão desse lugar, dessa mesa, desse lugar de orgulho, dessa mentira que tu está alimentando. Mas o teu coração está obstinado. Você não permite que a luz de Deus venha sobre você. Nós precisamos inclinar o nosso coração em obediência à palavra. Seguir Jesus vai ser um tempo de renúncia, irmãos. Renúncia do nosso eu, da nossa vaidade, do nosso ego. Nós temos que parar de desprezar, sabe, aquilo que Deus já nos deu também, para valorizar aquilo que nós já temos. E saber que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, como nós cantamos aqui. Talvez você olhe de forma obstinada para a sua família, para o seu casamento. Não tem mais jeito. Você não permite ser quebrantado. Você acha que você está certa, ou você acha que você está certo. Você não permite que a verdade de Deus venha, te quebrante, para você ser um homem segundo o coração de Deus, para você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E você, mulher, está obstinada, ou seja, com o coração endurecido e indiferente, quando Jesus chama: ei, ouve o teu marido, se submete, cala-te. Nós não permitimos a luz de Jesus entrar no nosso coração e limpar áreas escuras. Deus pode restaurar casamento. Deus pode restaurar relacionamento entre pais e filhos. Deus pode restaurar seu ministério. Você acha, não, já passou meu tempo, eu estou longe. O Senhor hoje está te resgatando e está dizendo: tem um propósito para você viver. Você precisa permitir que a luz de Jesus entre no seu coração. Saber que você tem um propósito para cumprir. Ministério será restaurado. Você está buscando cura emocional. Deus tem cura para você. Ah, não, comigo não, é difícil. Por quê? Porque Jesus está chamando. Estamos sendo incrédulos quanto ao poder de Deus. Mas o Senhor está nos chamando a crermos, a termos fé, a desenvolvermos uma fé. E não tem como desenvolvermos uma fé se não estivermos bem pertinho de Jesus, não estivermos perto de Deus, obedecendo. Ele vai derramando fé no nosso coração e não vai nos fazendo andar outros níveis de intimidade. Nós precisamos ter um coração quebrantado. Talvez você esteja pedindo um sinal para Deus. Senhor, me dá um sinal. A palavra de Deus é um sinal. Será, Senhor, que eu devo fazer isso? Será que eu devo manter? Será que eu devo estar nesse ambiente? A palavra de Deus é um sinal para você. Você tem lido a palavra? Você tem buscado? Aqui Jesus fala aqui, né? Que o mandamento do Senhor, de Deus, Pai, é vida eterna. Então talvez você esteja passando por uma dificuldade no seu trabalho, porque você está enveredado por corrupção. E você diz: Senhor, será que eu devo estar aqui? Ora, pois, a verdade é que você não pode estar onde tem trevas. Está tão nítido diante de você, mas o seu coração ainda está endurecido. Será, Senhor, que é para manter esse relacionamento, esse casamento? Não tem, irmãos, como dar errado se eu viver o meu papel como esposa e meu esposo viver o papel como esposo. Não tem como dar errado, porque é projeto de Deus.
Agora, se está dando errado é porque você não está vivendo o seu papel e seu marido não está vivendo o seu papel. Simples. Não tem receita. É o que a palavra de Deus diz. Se você não está vivendo um bom relacionamento com o seu filho, é porque você não está sendo um bom pai, uma boa mãe. No sentido de não estar vivendo a palavra do Senhor, o seu coração está endurecido. Eu pedi perdão? Eu abri mão? Nós precisamos quebrantar o nosso coração. Que seja o seu desejo nessa manhã, quebrantar, Senhor, quebranta. Eu sou um vaso de barro, me quebra nessa manhã. Eu não quero sair daqui da mesma forma. Você pode fazer, você tem coragem de fazer essa oração? Deus está falando com alguém aqui que você precisa se quebrantar. Deixar a tua religiosidade, a tua dureza de coração, como aqueles fariseus, que se não fosse do jeito deles, não era de jeito nenhum. E você sabia que alguns ali, nós vamos ver que esse testemunho, né, essa vida dos fariseus, ela impactava negativamente aqueles que podiam crer. Muitas vezes o nosso coração endurecido tem impactado aqueles que estão do nosso lado e que precisam crer. Nós não estamos dando testemunho, porque o nosso coração está endurecido. E o coração endurecido, ele não vem de um dia para a noite. Um coração endurecido é quando repetidamente você rejeita a voz de Deus, rejeita a admoestação do Senhor. O Senhor te chama, Ele te fala e você diz: não, Senhor, não. Repetidamente você está rejeitando a luz e vai criando dentro de você uma camada de resistência ao discernir a voz de Deus. Daqui a pouco você está tão afastado de Deus que você não entende mais que aquela mensagem é para você. O seu coração está petrificado, endurecido. Nós precisamos dizer: Senhor, nessa manhã troca o meu coração de pedra e coloca um coração de carne. Tem alguma área da minha vida que o meu coração está endurecido para obedecer a Tua palavra, Senhor? Que eu não saia daqui da mesma forma, Senhor. Eu quero ter um coração quebrantado. Quanto mais nós deixamos de ouvir e praticar aquilo que o Senhor nos chama, mais nós criamos um muro e o nosso coração vai se tornando cada vez mais endurecido. E esse endurecimento, irmãos, não é Deus negando a sua graça. É o nosso comportamento persistente, obstinado, é que vai deixar o nosso coração insensível à palavra de Deus. Não, essa parte da palavra sim, mas essa não. Você vai fazendo escolhas daquilo que você quer seguir. Não tem como, irmão, tem que seguir por completo. E isso vai trazer para nós plenitude. Portanto, nós, cada vez, sabe, que você adia um devocional, que você adia um perdão, que você adia um arrependimento, você está calando a voz do Espírito. E ele começa a ficar adormecido dentro de você. Mas eu creio, se você puder fechar seus olhos nessa manhã, Senhor, Deus, o nosso coração está totalmente quebrantado diante do Senhor. Nós estamos ouvindo a Tua palavra, porque é ela, Senhor, que nos confronta. É o Teu Espírito Santo que nos faz reconhecer quando estamos errados, Senhor. E nós queremos dizer, nós queremos entregar aqui quando nós estamos falhando, algum pecado oculto, algum lugar que está em treva na nossa vida. Nós não queremos calar a voz do Teu Espírito. Não adie, irmãos, essa entrega. Não adie o pedido de perdão. Não adie a restauração. Não adie, sabe por quê? Porque o tempo, ele reforça hábitos, né? Bons, mas também pecados. O tempo, ele reforça bons hábitos, mas também os pecados. Quanto mais você deixa para depois, vai deixando para depois, daqui a pouco você vai se tornando insensível. Aquilo já faz parte da sua vida e você nem percebe. Você está gostando de fazer aquilo que é contra a palavra do Senhor. E aí os casamentos se arrebentam. A tua vida com Deus se arrebenta. E o Senhor está nos chamando à luz.
nós precisamos não permitir, como aqueles judeus, ter um coração incrédulo. Viram tantas coisas, testemunharam de grandes feitos. Creram, a palavra de Deus diz que muitos creram, mas não confessaram. Não desancoraram o seu coração das velhas práticas, da velha vida, do tradicionalismo, da vida, né, da cultura. Não, permaneceram lá com uma âncora. Queriam seguir Jesus, mas não podiam porque estavam presos. Em nome de Jesus, nessa manhã, toda prisão espiritual, toda prisão cultural, toda prisão familiar que te impede de seguir Jesus e a luz dele caia por terra em nome de Jesus. Você vai tomar uma decisão nessa manhã, desancorando a sua alma daquilo que é politicamente correto, daquilo que o mundo coloca como algo bom, agradável, mas é contra os preceitos da palavra. Nós precisamos ter um coração quebrantado em obediência. Obediência. E obediência, quando nós não obedecemos de forma imediata, é desobediência, irmão. Nós precisamos obedecer de forma imediata. E quem sabe você está aqui e você é como aqueles judeus. Você crê em Jesus. Você sabe que Ele faz milagres, você vê Ele fazendo milagres, você vive milagres, mas você está vivendo uma fé escondida, com medo de ser rejeitado pelo mundo, com medo de perder uma posição, status, amigos. A Bíblia vai falar que exatamente aconteceu isso a partir do verso 41. Eles vão falar que os líderes creram, mas por causa dos fariseus, eles não declararam a sua fé em Jesus. Eles estavam presos a uma posição, a um status, a um lugar, parece que de pertencimento, como se só existisse aquele ambiente, aquela forma de cultuar, de viver. Às vezes, nós fazemos exatamente isso. Nós colocamos o Senhor dentro de uma caixinha. Se não for do meu jeito, o meu tipo de louvor, o meu tipo de pregação, né? O meu tipo de conduzir casa, família, os outros todos estão errados. E você impede que Deus traga luz, traga novidade. Deus sempre faz coisas novas, nos faz experimentar coisas novas, levando a gente a novos níveis. Agora, como que nós vamos viver novos níveis se nós queremos permanecer numa única posição? Não queremos experimentar o novo. E o Senhor diz que eis que faço diante de vós coisa nova. Não podemos colocar o Senhor dentro de uma caixinha. Nós precisamos deixar com que o Senhor expanda a nossa visão, e ela nunca vai conseguir alcançar toda a totalidade do Senhor nas nossas vidas. Então aqui, muitas vezes nós estamos com a nossa fé escondida, com medo de críticas. Eles estavam com medo de serem expulsos desse lugar de pertencimento. Talvez você está dentro da sua casa, você não fala de Jesus porque você tem medo de não ser mais convidado para os eventos, de ser achincalhada. Agora é crente, é careta, é conservador. Você está com medo de, no teu local de trabalho, levantar essa bandeira de Jesus, porque você não quer perder posição, porque você sabe que de repente lá é um lugar liberal, e eles não vão colocar alguém conservador. E sabe o que a palavra de Deus vai dizer? Que muitas vezes nós estamos escolhendo a glória dos homens. Esse texto diz, quando nós fazemos isso, quando nós não escolhemos orar em público, quando nós não escolhemos defender os princípios do Senhor lá no nosso local de trabalho, dentro da nossa família, dentro dos nossos negócios, porque o que vão dizer de mim, nós estamos escolhendo a glória dos homens e não a glória de Deus. Nós só temos um lado, irmãos. Não tem como estar em dois lugares, não. Ou nós somos de Cristo, ou nós não somos. É fácil? Não, mas é de glória em glória. É dia após dia, abandonando, se posicionando. Todas as vezes que nós não nos posicionamos, que nós não
alimentamos uma fé viva, essa fé vai ficando enfraquecida até desaparecer. Até desaparecer. Você vai ficando tão fraco. Porque você está andando em ambientes e não está vivendo. Nós precisamos viver os princípios que nós cremos. E abandonar aquilo que é do mundo para viver inteiramente. Precisamos que Jesus traga luz. Não tenha medo de se entregar totalmente ao Senhor. Você não vai perder. Com Cristo você vai ganhar. Agora, às vezes nós não sabemos como, mas o Senhor, Ele nos faz infinitamente mais. Nós cantamos isso aqui, isso precisa ser uma verdade. Você crê que o Senhor faz infinitamente mais na sua vida? Se o Senhor te pedir algo e você abandonar, você crê que Ele vai te dar infinitamente mais? Ou você é incrédulo com relação a isso, porque você só quer fazer aquilo que as tuas mãos são capazes de produzir? Irmãos, nós não podemos produzir nada. Tudo que nós temos, o sopro de vida, a capacidade, a inteligência, isso você não pode construir. Mas você pode construir um relacionamento com Deus. Você pode construir uma vida de adoração. Isso o Senhor nos chama a fazer. Nós precisamos ter coragem de viver aquilo que nós cremos. Sabe, não colocar a nossa fé numa caixinha como um presente valioso. Porque às vezes você ganha um presente tão valioso, você guarda. E ele é bonito, mas ele perde o propósito, ele se torna inútil, porque o propósito dele é te embelezar. É você usar. A fé que o Senhor derrama sobre nós é para nós usarmos nos desafios que nós temos, nas dificuldades que nós temos, para abandonar situações. O Senhor nos dá fé para nós pelejarmos, para nós nos mantermos perseverantes, persistentes, com um coração quebrantado. Quais são as decisões que nós deixamos de ter por medo do que os outros vão falar, irmãos? Enquanto eu estava aqui adorando, eu estava me lembrando, meu Deus, Senhor, quando eu era jovem, eu queria tanto ter sido ensinada, eu tinha deixado de fazer tantas coisas. Quando eu te recebi no meu coração, eu tive vergonha, eu tive medo do que os outros iam dizer. Porque há 27 anos atrás, nem sei quanto, gente, eu não vou nem dizer porque, senão vou dizer quantos anos eu tenho, né? Mas eu tinha 18 anos. Quantas coisas eu podia ter vivido lindas com o Senhor. Naquela época, ser crente era algo careta. Quem é que jovem quer ser careta? A gente não quer ser excluído de relacionamentos. Mas nós precisamos tomar uma decisão. Porque nós não vemos o futuro, mas o futuro com Deus é brilhante. É poderoso, é mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Nós não podemos ter vergonha de se posicionar. Nós precisamos saber que nós cremos num Deus poderoso. Olha o que diz Marcos no capítulo 8, verso 38. O Senhor está levantando, irmãos, uma geração que não se envergonha do Evangelho, porque sabe que o Evangelho é poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Você crê nisso? Você faz parte dessa geração, irmãos? Eu quero fazer parte. Eu estou ensinando os meus filhos porque eu quero que eles sejam essa geração. Eles são essa geração. Você pode profetizar isso na vida dos seus filhos? Eles são a geração daqueles que não se envergonham do Evangelho. Marcos no capítulo 8, verso 38 diz assim: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Hoje nós podemos nos envergonhar do Senhor, mas um dia Ele se envergonhará de nós. Afasta-te de mim, eu não te conheço. O próprio Jesus deu essa palavra. Somente Jesus, irmãos, Ele é capaz de afastar as trevas do nosso coração, a escuridão do nosso coração, tirar as escamas dos nossos olhos. No verso 44 em diante vai falar isso. Jesus se apresenta como a luz do mundo. Jesus não é uma religião, Jesus não é uma filosofia, sabe? Ele é a representatividade de Deus.
ele revela quem Deus é e quem nós somos. Quem nós somos, irmãos? Filhos de Deus, herdeiros de uma recompensa eterna, escolhidos para esse tempo proclamarmos as boas novas. É isso que nós somos, escolhidos, separados. Fomos purificados, lavados no sangue do Cordeiro para esse tempo fazermos a diferença no ambiente onde nós estamos, na família que o Senhor nos estabeleceu. Não murmure da sua casa, ore por ela. Não desonre seu pai, ore por ele. Não desonre a sua mãe que é incrédula, ore por ela, para que o Senhor a encontre, para que a fé brote no seu coração. Se nem Jesus disse que ele não seria o juiz, como podemos ser nós? Não podemos julgar, nós precisamos amar, nós precisamos crer. Agora, quem vive com Jesus, irmãos, se ele é a luz, vive na luz. As trevas não têm lugar. E as trevas aqui você sabe que é sinônimo de pecado, de afastamento. Quem vive seguindo Jesus não vive acarinhando o pecado. Faz escolhas, renúncia. Porque a luz de Jesus, ela ilumina nosso caminho e áreas da nossa vida que estão ocultas, às vezes pecados ocultos. Falta de perdão, coração obstinado, sentimentos de inferioridade, de menos valor. Você acha que você não é digno do amor do Senhor? Nós não somos, mas Ele nos escolheu amar. E por isso eu quero entregar a minha vida para que Ele me amadureça, me faça crescer e me faça viver o transbordo. O transbordo. A luz de Jesus, quando a palavra de Deus vem, e aqui nós sabemos que também a luz é sobre a palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E aquilo que está no obstáculos, né, no nosso meio, o Senhor nos faz enxergar, irmãos. Eu creio que nessa manhã o Senhor está mostrando obstáculos que têm impedido você de acessar o coração do Pai, a intimidade do Pai, a plenitude lá na sua casa. E você precisa remover essa sujeira. Jesus coloca a luz, não é só para a gente ver, a gente precisa tomar atitude. Informação sem ação não muda nada. Se o Espírito Santo está trazendo clareza à sua mente, Ele quer que você tome uma atitude, uma ação, em arrependimento, em abandono disso, em reposicionamento. A luz de Jesus vem sobre nós para nos iluminar o caminho. Talvez a luz de Jesus veio sobre o seu casamento nessa manhã e mostrou que você é teimoso, é teimosa, é orgulhoso. Só você sabe, tuas vontades precisam. Você não é carinhoso, você não é carinhosa. Você não se importa, você é egoísta. Você é duro com seus filhos. Você é duro com seu pai. Jesus está falando para você: honra teu pai, abraça ele, ele precisa do teu amor. E você diz: não, Senhor, ele já me machucou muito. Caia por terra esse coração obstinado nessa manhã. Receba de Deus um coração quebrantado. Receba de Deus um coração quebrantado. Quem sabe o Senhor está falando que, olha, lá no seu trabalho, os caminhos que você está percorrendo são caminhos de morte. Te reposiciona. Quem sabe a luz que Jesus está trazendo é da tua vida pessoal. Você está querendo tanto agradar as pessoas, mas você está tão longe do Senhor, do caráter de Cristo. Eu não sei qual é a luz que Jesus está trazendo ao teu coração, alguma área da sua vida que está trazendo uma liberação do Senhor. E o Senhor está dizendo assim: e aí? Você vai querer continuar se escondendo na escuridão, ou você vai trazer a luz e vai abandonar e vai permitir ser transformado, renovado, ser cheio, preenchido pela presença? O Senhor está fazendo essa pergunta para nós. Porque a palavra de Deus, irmãos, como Jesus disse aqui,
A palavra de Deus nos salva. A palavra de Deus nos salva. Salva o nosso casamento. Salva a nossa vida com Ele. Salva o nosso relacionamento com os nossos filhos. Salva o nosso ministério, o nosso chamado. Salva, porque a palavra de Deus vem e nos alinha, nos exorta, mas nos consola. A palavra de Deus é vida. Jesus fala isso, a palavra de Deus é vida, vida é eterna. O mandamento é vida eterna. Quando nós seguimos os mandamentos, a palavra do Senhor, nós vamos ter uma recompensa eterna. Não é recompensa e aplausos dos homens, mas uma recompensa eterna. Para isso não basta nós só ouvirmos a palavra, irmãos. Precisamos praticar, obedecer a palavra. Mas a palavra, Jesus está dizendo, hoje ela é vida para nós, mas amanhã ela será juízo sobre nós. A mesma palavra que abençoa o que tem fé, condena o incrédulo. E o que nós vamos escolher, né? Estabelecer as decisões da nossa casa, os nossos pensamentos, as nossas condutas pelo padrão bíblico. Será que a Bíblia tem autoridade para conduzir as nossas escolhas? Ou é o nosso eu? Muitas vezes é o nosso eu, irmãos. O Senhor está dizendo não. Você precisa se curvar em obediência à palavra, porque isso vai te trazer leveza, paz, vida, direção, salvação. Mas é muito fácil permanecer na escuridão, porque no lugar de escuridão você não precisa se mover, mas também você não vai experimentar vida, não vai experimentar salvação nem transformação. Então, se você não se move dentro do seu casamento para restaurar seu casamento, ele vai acabar. Não é porque eu estou profetizando, não. É porque você não está fazendo nada para que ele possa ser restaurado. Você está na escuridão. Você não quer ver que você não está cumprindo o seu papel no lar, como pai, como filho, como servo do Senhor. Eu não sei aquilo que o Senhor está falando, mas nós precisamos ter uma atitude. Às vezes coisas terminam diante de nós e a gente culpa o diabo, culpa a outra pessoa. Irmãos, quem quiser que se queixe dos seus próprios pecados. É o que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos ter autorresponsabilidade. As nossas escolhas de hoje determinarão o nosso futuro. Você pode crer, deve crer que Deus é poderoso para restaurar aquilo que você tem pedido, salvar aquele que você tem tanto amado, perdoar os seus pecados. Jesus fez essa pergunta àquela multidão, não é? Ele se apresentou como luz, e Ele está diante de nós hoje dizendo exatamente isso. Será que nós vamos permanecer nas trevas, na escuridão? Porque assim, a nossa escolha de ignorar a luz é a escolha de ficar nas trevas. Se você ignora a palavra do Senhor, você escolheu a escuridão, você escolheu o pecado, você escolheu o afastamento de Deus, você escolheu a perda da sua família. Mas nós não queremos isso, amém? Nós não queremos isso. Nós queremos restauração, salvação. Nós queremos ver Deus agir na nossa casa, salvando nossos filhos, salvando, nos perdoando, nos alinhando para o cumprimento do seu propósito. Nós precisamos entregar áreas das nossas vidas hoje. Eu não sei se você está escondendo coisas do seu coração, mas o Senhor está te chamando, traz a luz, se arrepende. O que é preciso? O que é preciso? Entregar, entregue, não tenha medo, não tenha reservas. Se você precisa se arrepender, pedir perdão, não tenha reservas. Não adie mudanças. Tome uma atitude de obediência hoje. Não escolha dar glória aos homens, mas a glória a Deus, sendo para a glória de Deus a tua transformação, a tua reconciliação, a renovação do teu lar, para a glória de Deus. Tudo que devemos fazer, tudo que fazemos devemos ser para a glória de Deus. Eu não sei como está o seu coração, quero que você fique de pé comigo. Vamos orar? Talvez você chegou aqui e o seu coração chegou até endurecido.
veio de casa com o coração obstinado, chateado, deixou uma situação para resolver, e o Espírito Santo falou com você: te quebranta, te quebranta. Não sai da mesma forma, te quebranta. Ele já te convenceu, porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos ser aqueles que vamos dizer: Senhor, eu não me envergonho do Evangelho, porque Ele é poder de Deus para me transformar, transformar a minha casa, perdoar os meus pecados, alcançar aqueles que eu amo. E eu vou ser essa pessoa que vou levantar a Tua palavra nos ambientes onde eu estou. A Tua luz me alcançou e eu serei luz, porque o Senhor disse que vós sois a luz do mundo. O Senhor nos escolheu para brilhar por nós. Você já pensou nisso? O Senhor é a luz e Ele brilha por nós, por meio de nós. As pessoas veem a glória dEle, a luz dEle por meio de nós. Glória a Deus. Eu não sei como está o seu coração, mas eu quero orar nesse instante. Talvez você esteja com situações difíceis que você está aí lutando agora. O Espírito Santo está falando e você está: não, isso é demais, isso é difícil, eu não aguento mais. O Senhor está dizendo: eu colho as tuas lágrimas e eu te dou força e fé para você perseverar, para você acreditar. Eu transbordo sobre você, eu derramo graça, unção, compaixão, paciência, domínio próprio. O fruto do Espírito se manifestará na tua vida se você quebrantar o teu coração em obediência, reconhecendo, se arrependendo. Todos nós aqui pecamos, irmãos, e por isso fomos destituídos da glória. Mas Jesus é a ponte que nos religa ao Pai. Jesus é a ponte, é a luz que vai nos encaminhar no caminho, vai nos direcionar no caminho. Nós precisamos nos render à palavra. Nós precisamos nos render à vontade do Senhor. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Nesse momento nós vamos orar. Que nessa manhã, Jesus, os nossos corações, antes de pedra, antes endurecidos, Senhor, obstinados por aquilo que vivemos, experiências do passado, tradições, cultura, Deus, situações familiares, Senhor, ou mesmo do mundo que forjaram, Deus, a nossa conduta, o nosso caráter, Pai. Hoje nós queremos colocar diante do Senhor e dizendo: faz em mim conforme a tua vontade. Faz em mim, Senhor, conforme o teu caráter. Não seja mais eu, mas o Senhor em mim. Forja em mim um caráter novo. Forja em mim um espírito inabalável. Forja em mim, Jesus. Nessa manhã, Senhor, nós estamos aqui, Pai, crendo que o Senhor está olhando os nossos corações, áreas das nossas vidas, Senhor, que estavam sujas, cheios de pecado, feridas abertas. O Senhor vem e sara as nossas feridas emocionais. O Senhor cura as nossas mentes nessa manhã. O Senhor está inclinando o nosso coração e está trazendo paz aos corações aqui, sabendo que estão sendo conduzidos pelo Teu Espírito. E se somos conduzidos pelo Teu Espírito, a paz, a renovo, a restauração. Deus, que ninguém saia daqui sem uma palavra do Senhor. E nesse momento, Senhor, coloca a mão no teu coração e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa manhã eu entendi que o Senhor é a luz que eu preciso para viver. Que o Senhor me religa ao Pai. O Senhor diz quem eu sou. Eu sou filho amado. Eu sou filha escolhida. Eu quero viver eternamente para Ti. Hoje eu quero entregar a minha vida a Ti. Fale comigo bem alto. Eu quero entregar a minha vida a Ti. Faz de mim um vaso novo. Senhor, eu que estava distante, eu andei
nos teus caminhos, experimentei da tua graça. Hoje, fale, hoje eu me religo a ti. Eu reconheço que andei pecando, errada, errando, errante, distante, mas eu volto porque o Senhor, só o Senhor tem palavra de vida eterna. E o Senhor me abraça nessa manhã com braços de amor, de misericórdia, de compaixão e de perdão. Obrigada, Jesus. Nessa manhã, se você fez uma dessas orações, entregando sua vida a Jesus, confirmando a sua fé naquele que pode transformar a sua vida, que pode perdoar os seus pecados, que vai ajudar você a vencer os desafios. Se você entende que você precisa se arrepender de um caminho que estava te levando para longe do Senhor, eu quero que no 3 você levante sua mão bem alto, sem constrangimento, mas com o coração alegre, fervoroso, sabendo que você não está entregando sua vida a uma igreja, mas ao Senhor Deus Todo-Poderoso, capaz de mudar a tua história. E nós vamos orar. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu vivo uma transformação, irmãos. E o Senhor te encontrou nessa manhã. Foi Ele que te achou. Você não veio aqui à toa. Você não recebeu essa palavra à toa. É o Senhor constrangendo você, te atraindo para esse lugar. No 3, se você quer viver um tempo novo, se arrependendo de caminhos maus, eu quero que você levante sua mão bem alto no 3. 1, 2, 3. Levante sua mão bem alto se você é essa pessoa. Aleluia. Aleluia. Alguém do seu lado, você que levantou sua mão, alguém do seu lado vai estar com você aí. Alguém? Você pode ligar as luzes para mim, por favor? Está muito escuro aqui. Lá atrás, alguém que reconhece que Jesus é o único Senhor e Salvador, e que nessa manhã não quer viver com a sua fé escondida, mas quer viver algo novo da parte do Senhor. Quer entregar a sua vida, quer viver a luz que o Senhor tem nessa manhã. Corre para cá, nós vamos orar por você.